Vamos falar de sono, porque é fato, todo mundo sabe que uma boa noite de sono é um dos pilares mais importantes da saúde. É determinante para amenizar grande parte dos problemas relacionados à nossa saúde. Durante o sono, o organismo sofre um tipo de reset, sabe assim, de zera e começa de novo. Voltando a uma condição do jeitinho que a gente começou o dia. Isso inclui o relaxamento muscular, redução da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, da produção de urina, a consolidação da memória, controle da temperatura corporal. Tudo isso, gente, e tantas outras coisas, você não faz ideia. Agora, eu sempre fico conversando com os médicos e eu fico instigando, assim, até fazendo uma provocação, porque eles sempre falam, tem que dormir bem. Eu falo, mas doutor, como? Porque tem gente que tenta. Quem é que não gostaria de dormir bem? E quem não dorme bem porque não está conseguindo, né? Então, a gente vai falar sobre distúrbios do sono, a gente vai falar sobre insônia. A produção preparou um VT sobre esse assunto antes, vamos ver. Diversos hormônios são fortemente influenciados pelo sono, como a insulina, que controla a glicose no sangue, a leptina, responsável pela saciedade, a grelina, que estimula o apetite, e a somatotrofina, que age no crescimento. Dormir mal ou pouco causa irritação, dores de cabeça, dores no corpo, dificuldades cognitivas, sonolência e diversas mudanças no metabolismo que deixam seu organismo suscetível a outras doenças. Apresentar dificuldades para dormir em qualquer fase do sono pode trazer prejuízos a curto e longo prazo. Vamos entender mais sobre o assunto? Vamos falar mais sobre o assunto e a gente recebe hoje o neurologista especialista em insônia, Dr. Flávio Salem. Seja bem-vindo. Uma alegria te receber. Igual. É Salem ou Salem? Depende, né? Não tem acento. A gente chama de Salem, Salem. Você sabe que tem uma cidade pertinho de Boston que chama Salem ou Salem? Salem. Eu nunca sei. É Massachusetts. Salem. É, em Massachusetts. É a cidade das bruxas. Das bruxas, é. Já foi lá? E tem dois Salems, né? Tem em Washington, do lado esquerdo, do Oregon. É Oregon, não Washington. E tem em Massachusetts. Nunca fui lá. É, eu já fui na de Massachusetts. E é interessante, porque eles fazem toda uma fantasia em torno disso, né? Sim. De ser a cidade das bruxas. Salem vem do árabe, né? Significa paz. E eu acho que tem a ver com aquele filme, né? As Bruxas de Salem. Sim. Que, aliás, é um filme muito interessante. É, foi uma cidade muito arraigada com isso no século XVII, 1600 e pouco. Ó, neurologia também é cultura, viu, gente? É bom, né? A gente bater papo com quem é inteligente, com quem gosta de ler. Você Eu gosta também de gosto ler? de bater papo com quem é inteligente. Que bom. Eu não sou. Você é sim, senhor. E põe inteligente nisso. Eu não pode falar que você é inteligente. Aliás, eu vou lhe falar, viu? Que neurologista maravilhoso. O doutor Flávio tem uma curiosidade. Ele é ali fora dos bastidores, ele é meio quietinho, assim. E de repente ele entra aqui e dá um show. É. Então se prepara, porque o que você tiver que aprender sobre insônia, você vai aprender agora. Vamos lá. Bora lá. Vamos lá. Insônia. Para onde eu olho? Para você. Você pode olhar para essa câmera, que aí você está olhando para o olhar pra ti, telespectador. câmera. Se quiser olhar para mim, pode olhar. Tudo bem, gente? Como vai? Boa tarde. Dr. Flávio Salem. Vamos lá. Insônia. Insônia é uma definição, de acordo com a Academia Americana de Neurologia, a Academia Brasileira e a Sociedade Americana de Sono, etc. Insônia é ou uma dificuldade para dormir, ou você acordar muito cedo, por exemplo, você tem que acordar às 8, mas você acorda às 3 e não consegue dormir mais. Ou sono entrecortado, que é a pior coisa que tem. Ou você acordar cansado. Porque, na verdade, você tem que dormir e acordar bem. Como você falou aqui no vídeo, né? Você tem uma quantidade muito grande de hormônios que é influenciado pelo sono. E tem gente que fica diabético por conta de sono mal dormido. Se você der uma olhada, tem diabetes que não é controlada por conta do sono mal dormido. Além disso, você tem outros hormônios que, inclusive, são relacionados com obesidade, como a leptina, por exemplo, a grelina, que estão relacionados também com essa alteração do sono. Shakespeare falava que o sono é o prenúncio da morte, mas Shakespeare é do século XVI. Shakespeare não entendia absolutamente nada de sono. Hoje a gente sabe que o sono é extremamente importante. Inclusive, quem malha precisa de sono, porque senão não cresce.
É necessário o sono, justamente para que você possa fazer a reestruturação muscular e a alteração metabólica necessária para que seus músculos aumentem. Quem estuda precisa de sono, senão não consegue aprender. A falta de sono é a maior causa de desatenção no mundo. Se às vezes você está assim, sem atenção nenhuma. Alguém fala com você e fala 2 vezes até você entender que é contigo. Pois é, isso aí é falta de sono, a maior parte das vezes. A segunda causa mais comum é depressão e ansiedade, mas até mesmo depressão e ansiedade pode ser causada por falta de sono. E é interessante que a causa mais comum de alteração de sono são alterações psicológicas. Ou seja, estresse, dívida, problema no trabalho, filho usando droga, marido com problema, esposa com problema, casamento ruim, pandemia, etc. Toda essa situação política e econômica que a gente está vivendo, tudo isso pode causar insônia. Insônia é o mal do século. E aí, o que a gente vai fazer com ela? Porque assim, a gente não consegue mudar a situação política, a gente não consegue uma fórmula mágica de uma hora para outra. Eu digo fórmula mágica porque se a gente muda, as coisas mudam, né? Mas a gente não consegue de uma hora para outra resolver os nossos problemas familiares. Como é que a gente faz? Vamos lá. A insônia pode ser classificada em 2 tipos, aguda e crônica. Aguda é aquela insônia em até 2 ou 3 semanas. Geralmente, por exemplo, eu estou com um problema no meu emprego. Vamos botar. Todo mundo tem problema, mas digamos que eu estou com um problema no meu emprego. Mudou o chefe e eu estou achando que esse novo chefe aí vai me demitir. De repente, eu me dou bem com ele. E eu noto que aquele problema acabou. Aquela insôniazinha da preocupação, aquela insôniazinha causada por um remédio. Tem medicações que dão insônia, né? Existem doenças que dão insônia. E existe a insônia crônica, que é aquela que dura mais de 4 semanas. Essa está fadada a te acompanhar. É nessa hora que você tem que procurar o médico. Quando você começa a notar que aquela insônia não está indo embora e que você não tem capacidade de controlar o problema, você precisa ir no médico. Qual? Bem, se você tem menos de 40 anos e você está com insônia, alguma coisa na tua vida social, afetiva ou emocional está acontecendo. Ou alguma medicação que você está usando. Ou o maldito celular. O celular é uma das maiores causas de insônia na infância. E o jogo de futebol, o joguinho de videogame. Às vezes a criança fica lá jogando até 1, 2, 3, 4 horas, não consegue dormir. E isso vira hábito. Ou o sujeito leva o celular para a cama e fica lá com o Instagram, o TikTok, seja. Isso vira hábito. O teu cérebro vai aprendendo. Daqui a pouco, você tenta dormir, você não consegue. Por quê? Porque aquela luz vem na tua cara e te impede de aumentar a melatonina, que inicia o sono, fazer todas as alterações no tronco cerebral que você precisa para dormir. Você não consegue dormir. Então, é necessário, se você tem menos de 40 anos, você tem que descobrir o que está acontecendo. Às vezes, depende de você descobrir. Então, você precisa largar o celular, você precisa ver o que está acontecendo na tua vida. Vá no médico. Qual é o melhor médico para o sujeito com 40 anos? Vá num clínico geral inicialmente, faz uma bateria de teste, às vezes pode ser um problema de tireoide, pode ser um problema clínico qualquer. Está tudo normal, o médico vai te orientar. Se precisar de um psiquiatra, um neurologista, beleza, legal. Agora, você tem acima de 40 anos, você está com insônia, aí você tem que procurar causas clínicas primeiro, especialmente quando a sua vida está legal. Digamos, minha vida está bem, estou cheio da grana, ganhei um prêmio aí qualquer, minha mulher está ok, ou minha vida está uma boa, eu vou viajar daqui a uma semana, tal, etc. Estou com insônia. E aí, o que está acontecendo? Às vezes pode ser medicação, às vezes pode ser uma doença cardíaca, doença pulmonar, alterações hormonais, problema de tireoide, pode dar insônia. Doença cardíaca pode dar insônia? Pode, doença cardíaca pode. Ciência cardíaca congestiva, por exemplo, às vezes você tem tanta dificuldade para pegar no sono, que você não consegue deitar porque você tem falta de ar. Aí você acorda com falta de ar. Sabe uma causa legal de insônia e que muita gente tem? Muita gente está acompanhando a gente agora aqui na Rede Vida e deve me acompanhar também no Instagram, tem e não sabe. É a apneia do sono. A apneia do sono é uma doença, uma condição, é uma síndrome, na verdade, né? Relacionada a uma dificuldade do ar de passar pela via aérea quando você está deitado. E aí você está deitado, eu tenho apneia, eu uso CPAP, né? Eu sou gordo, então eu uso CPAP. Mas espera aí, calma. Você é gordo e usa CPAP, qual é a relação? A apneia do sono, a maior causa é a obesidade. A apneia do sono é a maior causa da obesidade. A maior causa da apneia do sono é a obesidade. E o CPAP... O CPAP é um aparelho que joga ar na tua via aérea e impede que você tenha apneia. Aí também vai te ajudar na questão da obesidade.
Nem tanto. O que te ajuda na questão de me falar, você vai emagrecer. Não, na verdade você emagrece por causa da dieta e atividade física, coisa que eu estou deixando falhar. Mas vamos voltar para os outros, olha só. Vamos falar dos outros, vamos voltar dos outros. É melhor falar dos outros. Olha só, então, imagina que você está gordo. Você vai deitar. Você deita de barriga para cima, você é homem, vamos imaginar. Mulher ronca menos, a minha ronca de vez em quando está cansada, eu ronco sempre. Então, está lá deitado, de repente começa a roncar, tua mulher te empurra. Aí você acorda. Começa a roncar de novo. Aí a mulher fica desesperada porque no meio da noite se engasga. Parece que você está morrendo. Várias vezes. Isso tudo é o oxigênio baixando no sangue. E aí você tem que acordar. Aí você vai ver um gráfico que a gente chama de histograma, o gráfico do sono. O gráfico do sono ele tem que ser linhas cheias com algumas subidinhas, ou seja, algumas subidinhas indicando alguns despertares. No paciente com apneia do sono é despertar toda hora. Então, eu, por exemplo, se eu fizer a polissonografia sem o CPAP, eu acordo 70 vezes por hora. Caramba, você normal não é até dorme? 10. Não dorme. Não dorme. Agora, você dorme, você acorda mais Aí o que acontece contigo? Uma vez por minuto. O que acontece contigo? Você acorda cansado, desatento, você não consegue trabalhar direito, você fica dormindo pelas paredes. Memória vai pro brejo, né? Memória vai pro brejo. Você está lá na reunião, você está dormindo na reunião. Eita. Aí, fulano, acorda, quer? Aí você está desse jeito. Aí o que acontece? Você esquece. Deixa eu te perguntar, de lado. depois que você colocou o CPAP, você melhorou? Muito. Eu CPAP há 3 anos. Minha mulher falou, você vai procurar um médico. Eu sou médico. E a gente costuma não procurar ajuda. Eu fiz minha polissonografia, eu comprei meu CPAP e hoje eu estou bem. Se você tem apneia do sono, quais são os seus riscos? Primeiro risco, obesidade. Segundo risco, risco profissional. Imagina você com sono dirigindo o carro aqui na estrada. Vai lá na Castelo Branco, na Dutra, cheio de caminhão, dirigindo o carro com sono. Terceiro lugar, hipertensão arterial. Quarto lugar, diabetes. Quinto lugar, problemas pulmonares. Sexto lugar, você sabia que a maior hora, você que está me ouvindo, você sabia que a hora que o derrame ou o infarto gosta de acontecer é no início da manhã? Especialmente no inverno. Sabe por quê? Por causa do ronco, por causa da apneia do sono. Então, tem muita gente que tem apneia do sono, a pressão arterial sobe durante a madrugada. Você vai ver, aí você vai fazer o mapa, né? Aquele exame de pressão chato pra caralho, o negócio fica apertando aqui no teu braço. Falei um palavrão, desculpa. E, tá me deixando falar, eu falo palavrão. E aí, a pressão sobe. Pressão no meio da madrugada vai para 16, 17, 18. Fala que não é verdade. E aí você faz um derrame durante a madrugada, faz um infarto. Não é incomum a gente receber no hospital o paciente às 6 horas da manhã com um derrame ou uma dor no peito. Por quê? Apneia do sono. Caramba. Então, se você ronca, filho, isso não é coisinha bonita, não. Minha mulher fica me empurrando, isso é grave. Roncar e ter apneia não são coisas diferentes? Não. A causa mais comum de ronco é a apneia do sono. Apesar de que existe ronco primário. O que é ronco primário? É o paciente que ronca sem apneia. Em geral, causado por alguma anormalidade estrutural daqui. Mas a maior causa de ronco... Esse ronco não tem problema? Esse não tem. Tem problema para a esposa, para o cônjuge. Mas esse ronco, ele atrapalha a qualidade do sono? Da pessoa que está dormindo do teu lado. Tá. Da tua, não. Agora, a apneia do sono é devastador. Devastador. Bom, a gente tem que achar, então, solução. Você falou que da apneia é o CPAP. Agora, tirando... E perder peso. E perder peso, tá. E atividade física. Que, aliás, tá em tudo, né? Quando a gente fala de saúde, atividade física e alimentação... Maior possibilidade de você evitar a doença de Alzheimer na tua vida é atividade física e dieta. É mesmo? Com certeza. Olha, eu não sabia. Você é o que você come, a sua memória também. Já tem estudos que comprovam isso, atividade Vários, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Mas tem alimentação específica para Alzheimer? Dieta do Mediterrâneo. Isso eu vou falar pouco, porque isso é coisa de nutricionista. Se tiver algum nutricionista me ouvindo, vai querer me processar por exercício legal da profissão. Mas, dieta do Mediterrâneo, que é a base de gordura poliinsaturada, especialmente gordura de peixe, azeite de oliva extra virgem, carboidrato de liberação lenta, fruta vermelha, que tem muito flavonoide, couve, algumas folhas verdes e castanha, que tem muito oleaginosa, tem muito gordura poliinsaturada. Qualquer hora vem só falar de Alzheimer aqui?
Quando você quiser, só falar com a, Esse é um com a assunto. minha, só falar com a minha assessora. Que você... Esse é um assunto importantíssimo, né? E ainda mais porque depois da Covid está todo mundo sem memória. Eu não sei, às vezes eu fico pensando que a gente precisaria ter um olhar mais atento a isso, porque não é uma brincadeirinha. Eu sei que às vezes para os médicos parece assim, não, mas o negócio está feio. Não, na verdade o paciente chega no consultório falando de perda de memória, isso começou depois do Covid, ele sempre me fala. Eu falo para o paciente, 2 consequências mais comuns do Covid na neurologia, cefaleia, dor de cabeça, muita gente com dor de cabeça, e perda de memória. Provavelmente relacionado ao processo inflamatório que o Covid produz. E eu vou te contar um negócio, não melhora. Porque eu já tive, tem 3 anos, foi começo da pandemia, foi 2020. Tá quase nos 3 anos. Não, vai para 3, eu tive em março de 2020. Não, tá quase para os 3 agora, 2 anos e meio. E nada de melhorar, ao contrário, é muito angustiante. Eu e meu marido. E você sabe, a última coisa, você sabe que a gente não tem um tratamento exato para isso ainda, né? Não tem, né? Não. Eu sei porque eu me voluntariei como... como é que você vira... Sim, o estudo clínico. Isso, eu fui voluntária do estudo clínico do Hospital das Clínicas. Fiquei lá, fiz a primeira fase, fiz a segunda fase, fiz todos os exercícios que tinha que fazer. Na terceira fase, a neuropsicóloga falou, bom, não deu resultado, agora a gente vai fazer choque intracraniano. Eu falei, não vou não. É estimulação magnética, isso é bom. Não fui não, quero não. Eu tenho uns amigos que fazem, é bom. Legal. Vou tomar choque na cabeça? Não é choque, é um campo magnético. É interessante, trata algumas coisas. Sobre isso. Vamos falar sobre memória qualquer outro dia, Vamos, tá bom? também. Mas, voltando aqui para o assunto, às vezes a pessoa tem todos esses problemas, mas tem também um negócio que aí eu sei que é físico, que aí também você não vai poder falar, porque é questão do ortopedista, às vezes você está dormindo num colchão ruim. Não, isso eu posso falar. Gente, quantas vezes você dorme em lugar ruim, cara? Travesseiro ruim, colchão ruim, isso dói. Você acorda de madrugada com a costa doendo. Ou então nem dorme, né? Mas é claro, isso aí é uma coisa que você pode mudar. Só tem que ter dinheiro, né? Porque colchão bom às vezes custa caro, travesseiro bom custa caro. Esse é o problema. Às vezes Porra, a coisa mais chata é você dormir no hospital. Aquele colchão ruim em qualquer hospital. Vamos lá, doutor. Puxa, você demorou. O colchão bom é necessário. Você demorou tanto para vir, é bom te receber, viu? A gente bate um papo leve, né, gente? Obrigado, gosto muito. E a turma já mandou pergunta. Posso abrir aqui as perguntas? Pode, já ganhei 15 seguidores no Instagram, hein? Vão entrando. Gente, deixa eu passar já então, que aí é para entrar agora. Vamos ver, vamos fazer ele sentir que a gente é forte. Vai lá. Neuroinformação, seguindo o doutor, neuroinformação. Fácil. O Marcelo diz assim, fiz alguns bicos à noite de motorista de aplicativo e desde então sofro para dormir. Será que meu corpo se acostumou com o horário noturno e por isso sofro tanto? Depende do tempo que você trabalhou e também depende do estresse que você sofreu. Às vezes o estresse é a culpa do problema, não o trabalho noturno. Às vezes teu corpo aprende que de noite é estressante e você acaba não conseguindo dormir. Às vezes é necessário um pouco de terapia para voltar. É mesmo? Terapia pode ser interessante, sim. O teu cérebro é muito plástico. Teu cérebro muda muito fácil. Se eu, por exemplo, passar 2 ou 3 semanas sofrendo com um negócio a tal hora do dia, depois dessas 2 ou 3 semanas, eu te garanto que mesmo se não houver absolutamente nada, essa hora eu vou estar com uma ansiedade absurda. Por isso que a gente, às vezes, tem, desde sempre, aquela angústia no fim do domingo, né? Porque provavelmente aconteceu alguma coisa. Porque sabe que segunda-feira tá vindo. Mas eu gosto da segunda-feira. Mas domingo dá uma melancolia? Vocês também sentem? É o efeito da segunda, Cláudia. É? É o efeito da segunda-feira. Mas é muito louco, porque eu gosto de segunda-feira. Assim. Você é uma das poucas. Eu gosto. Eu gosto mesmo. É porque meu trabalho é divertido, né? É gostoso. Não, é bom trabalhar com o que se gosta. Eu amo. Tem gente que, infelizmente, não trabalha. E esse rapaz aí, o Marcelo... provavelmente alguma coisa aconteceu, não é que o cérebro aprendeu que de noite é para ficar acordado. Provavelmente a ansiedade. Próxima pergunta, obrigada, Marcelo Thalita. Fui assaltada mês passado e desde então estou com insônia. É normal ter insônia devido ao trauma vivido? Se sim, dura muito tempo? Isso se chama síndrome do estresse pós-traumático. Depende. Se você for a um psiquiatra ou um psicólogo e já iniciar o tratamento, não. Mas se você deixar,
sim, vai durar muito tempo. Então, Thalita, bora procurar um psiquiatra ou um psicólogo, tá? Próxima pergunta, Leonor Ferronato. Tenho vontade de parar de tomar remédios para dormir, mas fico com medo, pois sempre tive insônia desde muito novinha. O que fazer? Quando a insônia acontece desde criança, você pode ter uma insônia primária, é raro, tá? Isso geralmente são distúrbios de neurotransmissores ou alterações cerebrais. Isso precisa ser bem diagnosticado por um neurologista. Agora, pode ser que a sua insônia hoje tenha outra causa. E você está tomando remédio já desde muito tempo. É interessante parar de tomar remédio, mas nunca sem apoio médico. Então é necessário voltar no médico, discutir isso, falar que você tem vontade de parar de tomar a medicação e aí ele vai te dar a receita correta para que você possa diminuir a medicação de maneira muito gradual, eu não sei qual medicação que ela usa, para que você possa não ter problema à noite. Porque o principal não é dormir. O principal é não ter aquele estresse que vai te impedir de dormir o restante da tua vida. Então, você precisa ir no médico para ele tirar de maneira muito gradual a tua medicação e verificar se isso é possível ou trocar por outra. Pergunta, é melhor não dormir ou dormir com medicamento? Dormir com medicamento é melhor. Dormir com medicamento é melhor. O ideal é descobrir por que você não está dormindo. Ok. Adriana Ribeiro quer saber o que uma pessoa pode fazer para focar os pensamentos naquilo que traz um sono mais tranquilo e tira a insônia. Hoje a preocupação tem tomado a vida de muitos. Muito bem, muito boa pergunta. A isso se chama de higiene do sono. Higiene do sono, que muitas vezes não é suficiente, mas é a primeira orientação dos especialistas para quem tem insônia. Ou seja, dormir num ambiente tranquilo, dormir num ambiente calmo, dormir sem luz, celular de lado, preocupação fica fora da cama, atividade física até 4 horas antes de dormir, não dormir com fome e não dormir com barriga cheia. Higiene do sono. Eu faço uma coisa, ver se tá certo, né? De repente serve também de, lá em casa, quando dá assim, que eu gosto de dormir 10 no máximo. Ontem eu dormi tarde, né, gente? Inventei de fazer uma live, tava ainda animada, fui dormir mais tarde, dormi 11. Mas normalmente eu durmo às 10. Aí quando dá umas 8h30, assim, aí a gente já vai apagando as luzes lá de casa, vai deixando tudo mais penumbrinha, assim. E aí quando dá 9h30, já é a hora de ir pra cama, já ir escovar dente, vou preparando. Isso é interessante, ir baixando a luz? É interessante, a partir das 6 horas, Cláudia, 6 e pouco, começa a ser produzido pela tua pineal uma substância chamada melatonina. A melatonina, ela vai iniciar o processo de sono, que vai ser controlado por outros neurotransmissores, serotonina, histamina, acetilcolina, etc. Se você fica sob luz branca ou sob muita luz, a melatonina não cresce e, consequentemente, teu sono não aparece. Além do que, uma casa muito agitada, você dorme por fadiga, não por gosto, não por vontade. Entendi. Então, realmente, é interessante que se faça isso, mas, infelizmente, alguns lugares não é possível, mas é o interessante. Você falou em melatonina, eu gosto muito de melatonina. Eu sempre tomo uma gotinha de melatonina antes de dormir. E é uma só que eu tomo, tem gente que acha a sua dose de outras formas, né? Mas me dá um sono gostoso. Melatonina é uma substância completamente natural. Eu uso uma importada, estou tentando lembrar o nome agora. Já me cobraram isso na internet. A minha é Extension, Life Extension. Não, eu não... A sua é outra? Life Extension? É. Eu uso uma outra. Teve um programa que eu fui. Agora tem aqui no Brasil, é confiável? Porque já vi em farmácia. A melatonina, ela foi proibida no Brasil lá nos idos da década de 90 por algum motivo que eu não sei qual foi. E foi liberado já faz uns 2 ou 3 anos. Só que a liberação, se eu não me engano, é para venda em farmácia de manipulação. Eu não sei se é confiável, eu não posso garantir que é confiável. Entendi. Eu dou preferência à melatonina importada. Eu tomo 10 miligramas de um comprimido sublingual. E para mim, se eu tô com insônia, é o que resolve o meu problema. Eu nem espero a insônia, eu tomo uma gotinha todo dia. Eu gosto, eu sonho tanto. Existem alguns estudos que demonstram que a melatonina talvez auxilie no rejuvenescimento e a melatonina provavelmente diminui a enxaqueca. Ó, que legal. Ótimo. Gustavo Moraes, minha esposa me acorda, diz que eu estava gemendo e gritando alto, porém não lembro de estar sonhando. Tenho dormido pouco. Qual poderia ser o motivo desses gritos? Boa pergunta. Vamos falar de distúrbio de comportamento de sono REM. Distúrbio de comportamento de sono REM é um negócio que pode ser provocado por medicação, herdado,
é quando o paciente chuta, grita, fala, xinga durante a noite. Existem, o cônjuge às vezes até apanha do paciente. A causa disso é muito variável. Você vai ter, Gustavo, que ir no seu neurologista para saber qual é o motivo desse comportamento. Mas isso faz mal para ele? Provavelmente sim, mas eu prefiro que o neurologista dele converse com ele sobre isso. Criança tem muito isso. Eu me lembro Hereditário. É hereditário? Hereditário. Isso faz mal para a criança também? É que criança tem dois tipos de distúrbio de comportamento de sono. O sono REM e o sono não REM, que a gente chama de parassonia. Parassonia, você tem o despertar confusional, você tem pavor noturno, a criança acorda crepuscular, sai gritando pela casa, acorda em desespero, um terror absurdo. Fica 1, 2, 3 minutos, depois volta a dormir. Meu filho teve até uns 5 anos de idade esse pavor. E sonambulismo, é clássico. Ah. Isso é de criança. Sonambulismo, às vezes, permanece na vida adulta. E sonho com choro é normal? É distúrbio de comportamento de sono REM. Não, não é normal. Isso é hereditário. Isso é prenúncio de algumas outras coisas, mas eu prefiro não comentar isso agora. Tá, mas depois você fala pra mim? Falo pra ti. Eu fico tão curiosa, eu gosto de aprender, sabe, doutor? Então, eu vou cobrar. Eu te falo logo. Tá, então segura aí, porque a gente vai terminar o nosso bate-papo e eu já vou fazer um intervalinho. Doutor Flávio Salem, eu quero que você entre lá, gente, é no Neuroinformação. Neuroinformação, deixa o recado, agradece a participação, porque a gente aprendeu, foi muito aqui com ele, né? E o contato é o 119-6313-6006, 119-6313-6006 ou 11-50-83-8222. Pode marcar para bater um papo também. Vou pro intervalo, mas assim, não é para ficar sentada aí não, faz que nem a gente. Levanta, estica o corpo, balança os braços, mexe as pernas e vai na cozinha, porque tem gente que fica sentado o tempo todo e depois tem um problema e não sabe o que foi, né? Faz mal pra coluna. Mexe o corpo.